Boa noite a todos. Vamos recomeçar hoje as nossas palestras na nossa casa espírita. Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes e a todos os que estão conosco online. Então vamos começar com a mensagem do livrinho Sementes de Felicidade. Por tudo agradeça. É difícil agradecer o que impõe sacrifícios, mas entenda, ao agradecer, você emite pensamentos de aceitação, de renúncia, de compreensão, que atenuam ou eliminam as sensações desagradáveis de intranquilidade, dor, aflição, mágoa e revolta. Agradeça a Deus, a natureza, as pessoas. Não se revolte por nada. Você tem poderes para influir sobre as sensações no campo íntimo. Agradecer sinceramente é se harmonizar com tudo e com todos. Então eu peço agora que todos se recolham dentro de si, fechem os seus olhos e se conectem com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre de luz. Estamos mais uma vez aqui na nossa casa espírita para o que pedimos a sua assistência e assistência de todos os seus mensageiros, que se façam presentes e nos iluminem nessa noite, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, lembrando sempre que somos eternos aprendizes na escala da nossa evolução. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós buscamos inspiração no livro Mundo Regenerado, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, na página 59, onde nós temos exortações para confiar e esperar. A mentora nos avisa que esses são dias de angústia. Os trabalhos mais urgentes devem ser realizados no espírito e nos sentimentos. O crescimento moral é lento e a desarmonia com seus desastres são rápidos e surpreendentes. E os disparates individuais e coletivos crescem. Então, vivemos dias de transição planetária, onde nós sentimos as energias em disparate dos indivíduos se somarem e se juntarem, de modo a formarem espessa nuvem dessa ordem, desse momento, nuvens espessas, vertidas pelos pensamentos dos encarnados, dos indivíduos encarnados. Todos nós que vivenciamos esses dias na Terra, devemos compreender essa transição e compreender esses aspectos da realidade espiritual para que nós possamos não somar com as sombras, mas sim somar com os bons espíritos, somar com os espíritos enviados ao nosso auxílio para esses dias difíceis que se apresentam para nós. Joana de Ângeles nos alerta que os trabalhos que precisam ser feitos agora, os trabalhos mais urgentes para os espíritos encarnados, e aqueles outros poucos que agora formam a psicosfera do planeta e que estão em aguardo para os seus processos de decisão e de exílio, porventura, ou para formar as novas unidades de grupamentos de espíritos que formarão as psicosferas ao redor do nosso planeta nos futuros próximos, todos nós precisamos realizar trabalhos urgentes no nosso espírito e nos nossos sentimentos. Não há tempo viável no momento para realizar outros tipos de tarefas, a não ser aqueles necessários ao espírito e aos sentimentos. Os trabalhos realizados no espírito e nos sentimentos têm um crescimento moral muito lento. E nós percebemos que aquilo que se chama desarmonia e disparate cresce de forma vertiginosa. Nós conseguimos visualizar isso nos dias em que estamos vivendo essa transição planetária no planeta Terra.
E esse crescimento moral, ele precisaria ter avançado muito mais. Todavia, nós perdemos o cronograma necessário para a nossa evolução. E agora, cabe a nós realizarmos todas essas tarefas em caráter de urgência. Então, precisamos entender esse tempo, essa transição, como um tempo de emergência, como um tempo de urgência. E precisamos focar nas coisas do espírito e nas coisas dos sentimentos. Mesmo que estejamos cercados por desastres, desarmonias e disparáter, não devemos nos amedrontar, não devemos nos perder, não devemos perder o foco daquilo que precisa ser feito nesses dias de transição. Tudo está sendo permitido, até o mais nocivo e degradante, justificado pelo cinismo vigoroso e indiferente aos chamados do bem. E a honestidade com os valores humanos encontra barreiras e oposições que impedem providências e realizações edificantes. A perturbação que estamos vivendo, ela está sendo movimentada e mantida justamente pela psicosfera dos encarnados, que se tratam dos espíritos da última hora. São espíritos que vivenciam no momento uma encarnação derradeira, uma encarnação necessária, muito necessária para eles, mas que, na sua grande maioria, com toda certeza, não vão conseguir encontrar dentro de si mecanismos capazes de vencer este momento. Muito provavelmente, a grande maioria dos espíritos encarnados hoje, que não preza pela honestidade, pelos valores humanos, e que serve de barreira e que serve de oposições às providências edificantes, esses espíritos já sabem, dentro da sua perturbação, dentro do seu psiquismo mais íntimo, que eles são candidatos a um futuro degredo. O planeta Terra não vai mais ser a escola edificante que vai servi-los e acolhê-los. Eles invariavelmente sentem nos seus íntimos que serão espíritos, com toda certeza, que deverão somar junto com toda uma outra ordem em planetas ainda hostis e planetas primitivos, aonde eles deverão realizar o seu trabalho de elevação moral através das dificuldades materiais que vão vivenciar e através da qualificação e dos entendimentos novos que precisam ser semeados dentro desses grupamentos mais primitivos, dentro desses orbes mais primitivos. Então, a espiritualidade, as energias da espiritualidade permitem que esses espíritos se manifestem com esses desequilíbrios. Então, aquilo que é nocivo e degradante, que nós não temos mais como aprovar dentro de uma sociedade de muitos séculos como a nossa, isso tudo é permitido para que esses espíritos não tenham consigo nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de argumentação dizendo que eles não viveram aquilo tudo que eles precisavam e que eles foram podados, que eles foram cerceados nas suas vontades e nos seus desejos. Isso não vai acontecer. Então, é nocivo e é degradante e é permitido porque nós que militamos no bem, precisamos ser contaminados por essas energias e precisamos desejar não mais encontrá-las, desejar fugir delas, desejar vivenciar outras coisas. Então nós precisamos manter firme dentro de nós os valores humanos e os valores espirituais que nós já conseguimos acumular e oferecer uma barreira do bem a essas manifestações nocivas e degradantes. E esses indivíduos não vão encontrar resistência da nossa parte e nem da parte da espiritualidade para que eles possam viver e vivenciar toda a sorte de desequilíbrio que eles ainda garantem dentro de si. Para que quando eles realizarem os preparativos das suas próprias viagens para mundos primitivos,
que eles não possam justificar neles mesmos que aquilo que era as suas vontades e os seus desejos não foram manifestados em toda a sua pujança. A insensatez governa. Os idealistas abandonam a luta por se sentirem amedrontados. A amizade está confusa e desnorteada. A fidelidade e o respeito sofrem com a calúnia, a difamação e a maledicência. Tudo programado para destruir e desgraçar. Então, esses indivíduos, vivenciando as suas perturbações, criam toda sorte de dificuldades. E nós, que não compactuamos mais com isso, nós que desejamos novas circunstâncias, novas paisagens espirituais e mentais, nós sofremos com isso. Parece até que o nosso posicionamento não é mais respeitado e o nosso posicionamento não é mais auxiliado pelo alto, o que não é verdade. Nós continuamos recebendo as energias do Cristo, nós continuamos tendo dentro de nós as energias do bem, as energias de qualidade que já conseguimos acumular, e esses indivíduos que estão agora vivendo conosco, eles se manifestam em seus desequilíbrios e não possuem mais nenhum tipo de adversário. Nós não somos adversários desses indivíduos. Mas eles, percebendo que podem graçar e podem nadar de braçadas nos seus desequilíbrios, o fazem sem nenhum tipo de peia, sem nenhum tipo de freio. E se sentem como se vivessem um paraíso, aonde a insensatez se manifesta dentro dos mais altos círculos de responsabilidade e de governo do planeta. Muitos daqueles que nós consideramos e que eles se consideram idealistas, se sentem amedrontados. Talvez nós, aonde estejamos, não tenhamos nenhum tipo de ameaça sobre nós, nenhum tipo de combate dos nossos ideais e das nossas ideias. Mas é certo que em outros lugares, muitos indivíduos se sentem sim amedrontados e se sentem afrontados com o ataque das pessoas, muitas vezes até próximos. E esses idealistas fogem muitas vezes de perfiarem com o bem, perfiarem contra o mal ao lado do bem, por estarem motivados pelo medo. Muitos indivíduos ao qual nós considerávamos em nossas amizades acabam se afastando de nós porque percebem que dentro desse novo universo maravilhoso que o desequilíbrio cria e que vive nele, nós evitamos e fugimos. Nós condenamos muitos aspectos, muitas novas ondas que nós julgamos destruidoras, tanto dos nossos ideais construtivos e de sociedade, como dos aspectos morais que os cercam e que os envolvem. Pelas nossas posições e pelas nossas posturas, algumas amizades se afastam, porque percebem que nós não estamos mais na mesma sintonia que eles, e eles preferem abandonar o nosso posicionamento moral para adotarem esses desequilíbrios coletivos que vivenciamos. Por conta disso, aquela fidelidade que existia na amizade, ela deixa de acontecer. E nós viramos motivo de calúnia e motivos de comentários, de difamação e de maledicência. Viramos até com certeza motivo de piada. As pessoas falam das nossas posturas, percebem os nossos posicionamentos e riem a boca pequena, apontando para nós, com toda certeza. Eles estão sintonizados com uma onda de destruição e de desgraça que forma a psicosfera permanente do planeta agora, nesse momento de transição planetária. E nós nos vemos cercados por uma série de energias, do qual nós sentimos que são energias agressivas, desequilibradas, que
podem, inclusive, destruir alguns posicionamentos, né, que são posicionamentos idealistas e não profundamente fincados, mas que faz parte da nossa transição planetária realizar, junto com esses espíritos em desequilíbrio, a nossa caminhada o melhor e o mais rápido possível para a evolução moral e a evolução espiritual. A solidariedade deve ser a base, a solidariedade que deve ser a base das emoções do amor se vê abalada pela desconfiança proposital. Então há uma propositura, há uma intenção de que os movimentos solidários, os movimentos do bem, caiam em desconfiança. É proposital que sobre nós recaia uma sensação de que nós não somos espíritas, não somos bons espíritas, que nós não somos espíritas confiáveis, que nós não somos espíritas dignos de sermos chamados espíritas. E nós percebemos nas pessoas uma refreada nas entregas pessoais. As pessoas freiam as suas amizades, freiam os seus potenciais de aproximação e de convivência. As pessoas alimentam o receio de serem traídas. As pessoas cultivam o pessimismo e cultivando pessimismos e desfrutando realizações edificantes com suspeitas e desencantos. Então, por mais que nós sejamos honestos, por mais que nós sejamos francos e verdadeiros, encontramos nas pessoas uma desconfiança, um receio de serem traídas, como se nós, nas nossas posições e nas nossas intenções de evoluir e crescer, nós fôssemos as pessoas que não merecem ser confiança, merecem receber confiança. Quando, na verdade, as pessoas vivem dentro de si aquilo que elas apostam para si mesmas. Elas percebem em si as desconfianças, a falta de amizade, elas percebem em si mesmo esse refrear dos posicionamentos pessoais, esses receios, percebem em si mesmas que traem muitas vezes os seus próprios ideais, os seus próprios caminhos alentados no passado e lançam sobre nós, colocam em nós, justamente porque nós temos essa postura muitas vezes desapegada e essa postura que prefere muitas vezes abandonar uma amizade do que abrir mão dos seus ideais, se afastar de um conhecido, de um parente, porque nós não compactuamos com as formas como eles desejam vivenciar as suas posturas. Então, isso está acontecendo e nós sentimos isso nesse momento da transição planetária. Os mecanismos de comunicação adotam condutas exóticas e enfermas, chamando todos para os imitarem. E milhões de pessoas se entregam à futilidade e às aberrações, mais escândalos, gradativamente mais graves e cada vez mais extravagantes. Então nós percebemos isso. Os mecanismos de comunicação que deveriam servir também como mecanismos de educação das massas e da sociedade, são eles muitas vezes aqueles que puxam o carro dos desequilíbrios e que implantam através da sua programação essas condutas exóticas e adoecidas. E esses mecanismos de comunicação esperam que todos os imitem, que as pessoas busquem esses caminhos e imitem esses comportamentos exóticos e esdrúxulos. E nós vemos as pessoas gastando horas e horas em aspectos de futilidade dentro dos mecanismos de comunicação, todos eles. E muitas vezes buscando aquilo que Joana de Ângeles classifica como aberrações. E nós entramos cada vez mais em aspectos de escândalo, escândalos cada vez mais graves e escândalos cada vez mais extravagantes. Então, há uma escalada do desequilíbrio, há uma escalada de exposição, e quanto mais exótico, quanto mais adoecido, quanto mais aberrante, mais chama atenção e mais é copiado
por milhões de indivíduos que buscam essas futilidades. E de repente nós observamos milhares de anos de evolução e progresso, milhares de anos de plantio de valores morais e de humanização, e percebemos no momento uma colheita tão mínima de resultados, que nós pensamos que ainda estamos militando dentro do primitivismo. E Joana de Ângeles diz para nós o seguinte: apesar deste quadro perturbador, confiemos e esperamos. Então, deveríamos estar no auge. Hoje deveria ser o auge do processo evolutivo, deveria ser o auge do aspecto mais evoluído das sociedades, dos grupos, das famílias. E percebemos que no ápice do desenvolvimento da sociedade, caímos num processo vergonhoso. Parece que estamos caminhando para trás, estamos caminhando cada vez mais para aspectos primitivos, diferente do aspecto evolutivo que estamos vivenciando. Nós temos aí, depois do Cristo, 2000 anos de sociedade, de evolução, 2000 anos de tecnologia, e deveríamos estar no auge, mas parece que ainda somos primitivos. Parece que ainda vivenciamos quadros perturbadores, quando já deveríamos estar vivenciando cada vez mais aspectos evoluídos, cada vez mais aspectos superiores. Mas não é o que parece. Os valores morais, o progresso, a humanização, parece que caminham para trás. Essa é a impressão que temos. Mas Joana de Ângeles diz não, calma, confia e espera. E quando ela diz confia e espera, ela não está falando para aqueles que não a ouvem. Joana de Ângeles não está falando para os desequilibrados, não está falando para os perturbados. Joana de Ângeles não está falando para os exóticos e os esdrúxulos. Joana de Ângeles está falando para mim, está falando para você, está falando para nós. Com toda certeza, essa chusma de indivíduos em desequilíbrio e em perturbação não vai ler Joana de Ângeles. Quem lê Joana de Ângeles são aqueles que buscam esse tipo de conteúdo, são aqueles que entendem que um espírito pode vir, pode encarnar, pode viver numa vida no corpo e depois pode ir para a realidade espiritual e continuar evoluindo. Então Joana de Ângeles está falando para nós. Está dizendo assim, calma. Parece que caminhamos para trás, parece que estamos indo para o primitivismo. Não é. Confie e espere. Paralelo ao cenário de desequilíbrio, encontramos missionários do bem, lutando e dando exemplos morais. Muitas vozes se levantam aparentemente solitárias, proclamando as benesses do amor, do equilíbrio, dos limites e do Evangelho do Cristo. Nós que falamos, que buscamos essas vozes, nós que falamos, que buscamos falar em nome desses espíritos, talvez achemos que somos vozes solitárias no deserto, mas nós não somos. Se um de nós elevar a sua voz e falar das benesses do amor, do equilíbrio, dos limites e do Evangelho do Cristo, e uma pessoa somente ouvir, é uma pessoa que precisa ouvir, é uma pessoa que saberá ouvir e saberá aproveitar. Nós não estamos abandonados. Nesse momento, nós temos indivíduos falando do bem, falando do amor, falando do equilíbrio, falando dos limites e falando do Cristo. Então, junto do cenário do desequilíbrio, há vozes que falam e que são emissárias do bem. Há vozes se levantando e dando exemplo moral, mesmo que pareçam solitárias. Nós temos o acompanhamento dos nossos mentores, nós temos o acompanhamento dos nossos espíritos familiares que já conseguiram superar as suas mazelas e que podem vir em nosso auxílio. Nós temos os grandes emissários do Mestre Jesus, nós temos uma pleiade de espíritos que nos auxilia e que está sempre conosco e que basta nós elevarmos
o nosso pensamento em oração para que eles possam nos acessar. Não estamos solitários. Precisamos esperar e confiar, conforme Joana de Ângeles nos conclama. Dando a impressão de um esforço inútil, vagarosamente ele se multiplica e fomenta a esperança para melhores dias. Lembrando que este é um momento de alta significação no calendário cósmico da evolução da Terra, que será lembrado pelos espíritos jovens em seus estudos no futuro. Então, vagarosamente reencarnam espíritos que vão nos auxiliar no processo da transição. Vagarosamente esses espíritos crescem. Vagarosamente esses espíritos atingem a idade adulta. Vagarosamente eles se multiplicam e eles se encontram. Vagarosamente eles vão ocupando espaços dentro da nossa sociedade, espaços de importância e de vulto. Vagarosamente os seus pensamentos são sendo vertidos e vão se acumulando. Vagarosamente nós vamos encontrando vozes do bem que se levantam e que se somam. Vagarosamente esses indivíduos perturbados e em desequilíbrio desencarnam. Vagarosamente esses indivíduos saem dos seus postos de comando, pelo tempo, pelo progresso ou pela morte. Vagarosamente esses indivíduos deixam a psicosfera da Terra e suas energias em desequilíbrio e em desalinho vão junto. Vagarosamente desanuvia-se os nossos horizontes espirituais. E um dia, no calendário cósmico da evolução dos mundos, alguém vai se levantar, um espírito jovem em seus estudos futuros, vai ouvir falar na transição planetária no planeta Terra. E eles vão dizer assim: nossa, Simone, você esteve na transição planetária da Terra? Nossa, Diana, você também estava lá? Eu soube que eram dias difíceis. Eu soube que foram dias complicados. Eu soube que você estava encarnado com fulano, beltrano e ciclano, espíritos terríveis. Eu tremo de ouvir falar deles hoje. E você estava na Terra com ele. Eu não sei como faria isso. Espíritos jovens, espíritos iniciantes, olhando para você e dizendo assim: na Terra, na transição. Mas você é um espírito muito forte. Você é um espírito altamente desenvolvido. E nós, intimamente, faremos as nossas próprias avaliações e diremos assim: mas eu tive medo. Mas eu às vezes pensei em desistir. Mas às vezes eu achei que não ia conseguir. Muitas vezes eu deixei as fileiras do bem e somei com as fileiras do mal. Eu também militei junto do desequilíbrio. Eu flertei com ele e muitas vezes eu acho que eu até desejei estar no desequilíbrio. Mas graças a Deus. Sim, eu estive lá e eu venci. É isso que nós, que estamos vivenciando a transição planetária na Terra, vamos pensar e falar. E de repente aquele espírito que mete medo num jovem espírito em sua trajetória, nós vamos, usando o conhecimento que adquirimos dentro da doutrina espírita, dizer para ele: sim, esse espírito terrível estava lá. Ele estava encarnado, bem nesse período, junto comigo, próximo a mim. Mas devemos lembrar que ele é um irmão em processo evolutivo. Ele vivencia todas as suas dores no mundo primitivo. Mas invariavelmente ele virá para esse espírito, para esse grupo familiar que nós constituímos hoje aqui, e vai nos auxiliar no futuro, sendo também ele um espírito puro. Com toda certeza, todos os espíritos encarnados hoje, por mais perturbados que sejam, farão parte de uma grande família espiritual um dia, na condição de espíritos puros e trabalhadores, também eles, do Mestre Jesus. Então, às vezes, a gente sente
receios e medos. Mas nós vamos passar por isso, se nós confiarmos e esperarmos. Se nós fizermos a nossa parte, não no grande todo, em nós. E um dia nós seremos observados por jovens espíritos e eles poderão usar a nossa transição planetária como conceito moral e conceito filosófico para as suas caminhadas. Então, seremos lembrados no futuro como aqueles que vivenciaram a transição planetária na Terra. Periodicamente atravessamos situações semelhantes de pandemias físicas e morais, de alterações culturais, de renascimento da beleza e do bem, promotores de nações e indivíduos, impulsionadores de progresso e evolução coletiva. Então, nós precisamos desses pequenos solavancos, desses pequenos empurrões. E eles vêm de todas as formas, mas todos eles vêm para que nós possamos cimentar dentro de nós alterações culturais, renascimentos, aspectos de beleza e bem. Nós precisamos coletivamente de empurrões e solavancos nas nações, assim como precisamos nos indivíduos, de modo que os indivíduos e as nações sejam impulsionados para o progresso e para as evoluções individuais e coletivas que todos nós precisamos realizar. Então essas dificuldades, elas vêm para que nós avancemos rapidamente. Às vezes nós vamos vivenciar aspectos adoecidos e condições aspectos adoecidos e condições dificílimas, mas que todas elas têm o objetivo de nos impulsionar, de nos fazer acelerar o nosso passo, de fazer com que a gente, encontrando a dificuldade, deseje cada vez mais alçar e caminhar para o bem. A providência divina modifica os mundos, exilando os renhidos e teimosos, que por espontânea vontade se lançam combatentes em novos orbes, mais conformes às suas índoles e essências, para poderem manifestar plenamente sua existência tormentosa. Então, os mundos sendo modificados pela providência divina, exila esses indivíduos que são renhidos e teimosos, esses espíritos renitentes. E eles vão por espontânea vontade, eles se lançam para esses orbes, porque ali existe uma índole, uma essência do qual eles compartilham. Eles ainda possuem dentro de si aspectos que necessitam desse combate, dessa dificuldade, dessa condição de luta, dessa condição de batalha que para eles ainda é muito presente e muito manifesta. Essas existências tormentosas que eles vivem está mais de acordo com esses mundos primitivos. E eles vão se sentir naturalmente atraídos. Nós que nos sentimos naturalmente atraídos por mundo de regeneração, não desejamos mais caminhar por essas dificuldades. Desejamos alcançar condições melhores. Eles não. Eles necessitam desses combates e dessas dificuldades, porque aquilo para eles é muito simpático. Esses indivíduos experimentam uma última tentativa de resolver as suas íntimas insatisfações. E no luxo material que agora desfrutam, já se sentem devorados por toda sorte de verdugos. E suas sagas serão no futuro preciosas páginas de lição para corações mais humildes. Nós, conhecedores que somos desses indivíduos, sabedores que somos desses tempos de transição planetária, quando olharmos para trás essas trajetórias desses indivíduos, ainda em processo de perturbação, a convivência com eles será para nós lição, preciosa página de lição. Porque nós estaremos humildes diante da transição planetária e dos desígnios de Deus.
nós estaremos humildes ao lado das fileiras do bem. E nós vamos nos sentir recompensados por militarmos na dificuldade e na dor, mesmo aquela que nos cerca e nos atinge. E esses indivíduos que estão na sua última tentativa, nas suas últimas insatisfações materiais no planeta Terra, vivem luxo material, vivem a beleza que eles são capazes de manifestar, vivem os seus grupos que lhes cercam em amizade, em familiaridade, aparecem nesses mecanismos de comunicação que nos cercam, aparecem com as suas incongruências, aparecem com os seus desequilíbrios, mas eles já sentem dentro do seu psiquismo, dentro da sua consciência, que os carrascos que eles mesmos criaram para si já lhe batem a porta. Não há como fugir, o tempo é escasso, o trabalho a ser feito é quase hercúleo e eles invariavelmente precisarão se lançar em mundos primitivos, sentindo-se satisfeitos dentro daquelas esferas. Assim, não desesperemos nem nos intimidemos diante do mal e de suas mentirosas vitórias, mas tenhamos sim compaixão, sem perder tempo com eles. Vamos além e sigamos trabalhando, confiando em Deus e nas suas soberanas leis. Hoje é o nosso dia de servir com abnegação. Então, não nos sintamos intimidados e não nos desesperemos. Nós percebemos que tudo está sendo permitido, mas o mal nas suas vitórias sabe que ela é temporária e mentirosa. E nós tenhamos compaixão, façamos orações, peçamos a Deus que esses dias passem e que nós consigamos manter dentro de nós as nossas perspectivas e os nossos desejos de evolução. E recebemos uma exortação: não percamos tempo com esses indivíduos. Sigamos e trabalhemos. Confiemos que Deus tem soberanas leis. Não há por que nós nos desarvorarmos, não há por que nós agredirmos ou combatermos esses indivíduos, porque se as soberanas leis permitem nesse processo de transição planetária que eles possam despejar dentro da sociedade do planeta todos os seus conteúdos, é porque nós precisamos aprender e precisamos entender que esses desequilíbrios são mentirosos, do qual nós não devemos compactuar nem compartilhar. Que nós sirvamos com abnegação e ouçamos a exortação da nossa mentora, dizendo para termos paciência e seguirmos trabalhando e aguardando. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que faz. E, invariavelmente, chegará um momento em que nós vamos sair desses desequilíbrios e entrar perfiados nas fileiras do bem, sentindo o bem se manifestar dentro das sociedades e dentro dos círculos. Todos nós precisamos colocar isso numa perspectiva mental e numa perspectiva espiritual e seguir aguardando. Deus, na sua infinita misericórdia, determina o tempo das coisas. Ele coloca trabalhadores competentes para o nosso auxílio e Ele determina quem vai e quem fica. Que sejamos nós aqueles que recebem da providência divina a proteção para continuar convivendo com os indivíduos em desequilíbrio e que nós possamos servir para eles de inspiração quando eles entrarem em desespero e manifestarem cada vez mais as suas desordens. Ergamos o nosso pensamento e peçamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que possamos nos manter íntegros e fiéis às orientações do Cristo e do seu Evangelho. Que as dificuldades e os problemas da nossa sociedade perturbada não cheguem até nós. Que nós possamos aprender pelas leis do amor e que possamos manifestar dentro de nós o desejo de continuar na Terra,
apesar dos dias difíceis e ásperos que os nossos irmãos em desequilíbrio proporcionam para eles e para nós. Que o Mestre Jesus não permita que nós nos afastemos dele e que ele siga sempre na nossa frente, iluminando os nossos passos. Que assim seja.